Queridos, estenda sua mão para cá, me abençoa nessa manhã. O Senhor ontem, desde sexta, Deus tem falado muito forte ao meu coração a respeito de uma coisa e tudo se alinhou nesses dias, todas as palavras, todas as formas como Deus mostrou, querido, que era isso que Ele queria falar conosco nessa manhã, como já tem falado. Então estenda a sua mão, que você me abençoe, que eu consiga liberar tudo aquilo que Ele colocou aqui, querido, em nome de Jesus. Pai, nós determinamos que a sua vontade se estabeleça, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, que a sua palavra cumpra o seu propósito, Deus. O Senhor não lança palavras em terra, Deus, para que elas sejam desperdiçadas, Pai. Somos nós quem desperdiçamos aquilo que o Senhor coloca em nós, Pai. O problema não está na semente, mas está em nós, Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que nós damos autoridade para que o Senhor entre, Deus, e arrume a nossa casa, Deus. Arrume o que está errado dentro de nós, Pai. Que o Senhor faça isso debaixo do seu amor, Deus, como sempre, Pai. Não de uma forma acusatória, Deus, mas que o Senhor fale de forma mansa aos nossos corações, Espírito Santo, nos trazendo entendimento e quebrantamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, gente. Nem falei bom dia, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, nós vamos ler a partir do verso 10. Na verdade, só o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No domingo, sem ser o passado, retrasado, o Senhor compartilhou muito forte ao meu coração a respeito da palavra que Ele libera a nosso respeito, né, de como nós devemos nos comportar frente a isso. Falou da importância da palavra, de como Deus Ele é fiel em não reter, querido, aquilo que é a palavra dEle a respeito de cada um de nós. Desde quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, desde o primeiro tempo que de alguma forma a gente resolveu aceitar o Evangelho, resolveu aceitar a palavra, a um apelo, né, da primeira vez que nós fomos na igreja, ou que alguém pregou o Evangelho para nós pela primeira vez, e a gente foi até Jesus ali, quando a gente entregou a nossa vida a Ele, que começou um processo dele em nós. E eu acho que todos aqui já têm pelo menos um tempo de caminhada para pelo menos perceber isso, que à medida que nós vamos caminhando com Cristo, algumas coisas vão se desfazendo em nós começamos a mudar alguns conceitos, algumas coisas que nós achávamos que era certo, mas aí nós descobrimos que era errado, algumas coisas que nós vamos descobrindo ao longo desse tempo que não agradam o coração de Deus, e tudo isso é bem no início, é tudo naquele processo, no começo, onde nós temos o primeiro contato com a palavra e você vai começando a se despojar, a tirar tudo aquilo que você vai entendendo que é empecilho, quando de fato você entrega a sua vida com todo o seu coração. E Deus vai tratando e Ele respeita todos esses processos. Deus é paciente conosco. Ele sabe que de um dia para o outro as coisas não vão entrar como que por osmose dentro de nós, e a gente vai ficar sabendo de tudo, e a partir de um novo dia que se nasce, a gente vai simplesmente nos tornar cristãos. Não é assim. A gente entende e respeita todos esses processos. E só que depois de um tempo, querido, em que nós vamos caminhando, o Senhor, Ele é desejoso de liberar uma palavra a nosso respeito. E o que é essa palavra a nosso respeito, querido? É aquilo que Ele quis, ou qual foi o desejo do coração de Deus, que antes mesmo da fundação do mundo, nós viéssemos a manifestar. Então é como se a primeira vez, quando a gente entregasse a nossa vida para Ele, Ele falasse: ok, daqui a pouco eu vou liberar sobre a vida dele aquilo que eu sempre desejei que ele fosse, ou aquilo que ele foi criado para manifestar, e aquilo que ele foi criado para ser.
E isso é o texto de Efésios que nós lemos aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, existe uma palavra a nosso respeito, existe um chamado, existe um cumprimento, e a gente já está aqui lotado de conhecimento e de entendimento a respeito de que isso é individual, de que isso é para todos, de que não é alguém que tem um chamado ministerial, ou que vai fazer de uma forma. Deus pode cumprir de maneiras e de formas diferentes, e Deus faz isso. Nem todos vão seguir, por exemplo, o meu exemplo, que Deus falou, você não vai ser advogado, você é pastor e você vai cumprir isso de forma integral. Nem com todos vão ser assim, mas com todas as pessoas, queridos, sem restrição, nós temos uma palavra liberada a nosso respeito. E quando nós recebemos isso da parte de Deus, o que Deus está esperando com isso, querido, que a gente guarde essa semente no bolso, não, mas que desde o início em que essa primeira palavra é liberada, nós possamos começar a trilhar em cima dela, ainda que a gente não entenda muito dela e nem sabe como ela vai ser cumprida de forma plena, a gente não consegue entender isso. Deus libera uma palavra, mas a partir daquele tempo, Deus não liberou isso à toa, Ele não falou simplesmente por falar, mas é porque Ele entendeu que naquele tempo determinado, em que Ele liberou aquela palavra para mim e para você, querido, todas as circunstâncias à nossa volta, todo o ambiente que estava à nossa volta, todas as pessoas que estavam à nossa volta, tudo aquilo que estava ao nosso redor, querido, ia contribuir para que os primeiros passos em cima daquela palavra, ela fosse de fato efetivada. A gente de fato olhasse para aquilo e entendesse que por mais que os nossos olhos não conseguissem enxergar que esse ambiente, ele está preparado para a gente começar a andar debaixo dessa palavra, querido. Deus não falou isso à toa, Deus não faz isso, e o Senhor falou muito forte comigo, querido, de que, entenda para quem for, de que Deus nesses dias, Ele está promovendo um ambiente muito propício, para que todos aqui, querido, que receberam uma palavra da parte do Senhor, comecem a andar em cima dela. Sabe qual é o problema? É que quando nós recebemos essa palavra, então Deus falou algo para você que você acha que vai completar daqui a 10 anos. Ao invés da gente se preparar, ou ao invés da gente começar a caminhar em cima de caminhos que o Senhor já determinou, a gente se assenta em cima disso, achando que aquela palavra que está muito distante aos nossos olhos, ela vai se cumprir sozinha. Enquanto o caminho que você está andando hoje, querido, e as decisões que você toma no hoje, elas fazem parte da profecia. Então, se Deus falou para mim a respeito, Caio, você é um pastor, eu te ungi como um pastor. Mas se lá atrás, querido, eu não andasse em caminhos que me conduzissem, essas coisas elas não iam acontecer. Se eu não provocasse com que a palavra que foi liberada a meu respeito, eu começasse a caminhar em cima dela, eu ia estar sentado até hoje em cima dela, e ela não ia se cumprir, porque semente dentro de bolso não nasce. Você precisa lançar ela na terra, querido, para que ela brote. Então todas as vezes que Deus vai liberar uma palavra, e que Ele libera uma palavra minha a seu respeito, todo o caminho e tudo o que Ele já preparou, querido, é para que você comece a andar nela no dia de hoje. E a gente precisa entender que todas as circunstâncias que estão à nossa volta, Deus preparou, Deus fez, Deus criou, para que essa palavra, querido, pudesse ser cumprida, para que você pudesse ser preparado e tratado para esse propósito. Só que nós precisamos começar a andar em cima disso. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 3. Hebreus 11, 3. Ora, a fé, 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o que o autor de Hebreus está falando aqui? Que o universo foi formado por uma palavra. Ou seja, palavras que foram liberadas por Deus no princípio, tiveram a capacidade de gerar, querido, toda a criação. Quando você vai lá para Gênesis,
você vê o tempo todo Deus criando as coisas através de palavras. Deus fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E disse Deus, que se crie todos os répteis, que se criem todos os animais, ou seja, todas as coisas foram formadas através de uma palavra liberada da parte de Deus. Através daquilo que Ele libera da boca dEle, querido. E todo o ambiente que está à volta daquela palavra liberada, ela tem todas as características para que aquilo se cumpra, respeitando todos os processos. Eu não acredito que quando Deus liberou uma palavra para que todos os vegetais e todas as árvores nascessem, de repente começaram a brotar árvores grandes. Não, querido, aquela palavra foi liberada e aquilo foi lançado como uma semente na terra. E aquilo foi sendo regado. E ao tempo que aquilo foi sendo regado, aquilo foi crescendo, e as coisas começaram a crescer tudo num tempo determinado, mas em cima de uma palavra que foi liberada, querido. Aquelas coisas já começaram a se mover em função daquilo que Deus falou. Por isso que a Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E isso, para mim e para você, querido, vai exigir fé. Eu estava conversando na sexta-feira com a Carol e com a Lely, e eu já estava com esse texto na minha cabeça. E a Lely comentou que ela lembrou de uma pregação que a gente tinha visto do Subirá, eu ouvi uma pregação do Subirá a respeito disso. E o Senhor me lembrou de como isso é verdade, querido, de como Deus cria os ambientes necessários a partir de uma palavra, mas como isso precisa cair dentro do nosso coração, porque a nossa ação e a nossa motivação em cima daquilo que Ele falou, que vai gerar com que as coisas comecem a ser produzidas. Não é simplesmente nós recebermos algo e entendemos que Deus entregou uma palavra e que ela por si só vai se cumprir. Mas é necessário que a gente se posicione, em cima desse posicionamento nós comecemos a tomar atitudes que condizem com a realidade que Ele disse de quem nós somos. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sei que a gente já ouviu diversas pregações a respeito disso, mas, queridos, eu quero que você entenda, Jesus ele estava andando por sobre as águas, algo completamente sobrenatural aos olhos humanos, tanto que quando eles olham Jesus, eles assemelham, eles não acreditam, falam que é um fantasma. Está dando interferência, né? Eles falam que é um fantasma. E aí ele chega para aqueles discípulos e fala: calma, não temam, sou eu. E aí Pedro olha para Jesus, Jesus não falou nada para ele. Pedro olha para Jesus e fala: se tu és mesmo, Senhor, manda-me que eu vou contigo aí. E aí ele fala: então vem. E Pedro vai. E a Bíblia diz que ele desce do barco e ele anda sobre as águas. E água na Bíblia, querido, traz alegoria de palavra. Todas as vezes que você vai ver Deus falando a respeito de água, o lavar regenerador da palavra de Deus, nós devemos nos purificar pela água, pelo lavar regenerador da palavra. E quando a Bíblia fala que Jesus fala então para Pedro: então vem Pedro, a Bíblia diz que ele põe os seus pés sobre as águas e começa a caminhar sobre elas. Ou seja,
A palavra que Deus liberou para Pedro, vem Pedro. E Pedro, com a fé que ele tinha, querido, de falar, se tu és tu mesmo, Jesus, eu vou ao teu encontro, criou o ambiente para que ele pudesse andar por sobre as águas e ir ao encontro de Cristo. Ele andou debaixo da palavra, debaixo da água, debaixo daquilo que o próprio Cristo tinha liberado a respeito dele. E eu sei que ele afundou, mas ele foi. E a Bíblia diz que quando ele estava no meio do caminho, ele ficou com medo, porque tinham ventos muito fortes. Mas aí a Bíblia diz que estendendo a mão Jesus, estava do lado dele. Ou seja, querido, Deus liberou uma palavra a mim e a você. E Ele está contando, inclusive, que se no meio do caminho você possa ter medo em função de coisas que Ele possa te pedir, mas Ele está do seu lado, Ele não está no barco, Ele está na água. Ele está quando você entende que a palavra que vai ser liberada por Ele vai criar circunstâncias para que você ande por sobre ela. A palavra que foi liberada por Jesus e a fé de Pedro criou as circunstâncias para que ele pudesse andar debaixo de algo que no natural ia se afundar, que no natural ia se afogar. Mas uma palavra liberada de Jesus e a fé que Pedro teve em cima daquilo, querido, fez com que ele descesse do barco e andasse debaixo da palavra de Jesus. Não precisam abrir. Hebreus, capítulo 4, de verso 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, a palavra que eu e você recebemos, ela precisa ser, algumas traduções trazem misturada com fé. E eu não estou falando aqui, querido, entenda, todos aqui já receberam as boas novas, todos aqui já entenderam que o Evangelho é uma boa nova. Porque senão, vocês nem estariam aqui. Mas, tenta lembrar e trazer no seu coração a memória a palavra que ele disse a seu respeito, querido, que a gente não tem misturado com fé para que a gente pudesse andar em cima dela. A Bíblia diz que para essas pessoas aqui, a palavra e o Evangelho não lhes aproveitou. Ou seja, como se tivesse sido liberado, mas em função de um coração, querido, que não a recebeu com fé, ela não foi aproveitada. Eu leio muito a Bíblia, viu, gente? 1 Timóteo, capítulo 4, de versos 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Para meditar nesse versículo, querido. A Bíblia fala que o Espírito nos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, alguns apostatarão do quê? Da fé. Ou seja, pessoas que já eram fundamentadas na sua fé, mas que por algum motivo elas se apostataram. Ou seja, elas resolveram não dar ouvidos, elas se desviaram da sua fé. E por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, eles tiveram a sua mente cauterizada. Ou seja, pessoas que um dia foram fundamentadas, mas que permitiram que a sua mente fosse cauterizada, em cima de algo que Deus havia liberado. E a minha pergunta para você hoje de manhã, querido, é: a quem você está ouvindo? Porque a Bíblia fala aqui em Timóteo que aquelas pessoas, elas deram ouvidos a espíritos de engano. Espíritos enviados das trevas, querido, que enganavam aquelas pessoas a respeito de quem elas eram, para Deus, e não de que você é para Deus no entendimento de filho, mas de quem você é, daquilo que Ele disse que você é. E essas pessoas, elas começaram a dar ouvidos a espíritos enganadores, e elas tiveram a sua mente cauterizada. E eu comecei a entender isso em Deus. Eu falei: Pai, por que algumas coisas nós não conseguimos nos mover? Por que muitas vezes nós recebemos algo de Deus, nós entendemos isso com clareza, nós sabemos quem nós somos, mas por que, Pai, muitas vezes isso nos impede, faça com que a gente não avance, com que a gente se estacione em alguns lugares? Isso não quer dizer que você não caminhou até certo ponto. A Bíblia fala de pessoas, como diz, que se apostataram da fé, que andaram já há um tempo,
mas que em algum momento da vida delas, elas estacionaram e decidiram a dar ouvidos a espíritos de engano. E o Senhor começou a falar forte ao meu coração, querido, a respeito de medo. Que muitas vezes o que faz que comigo e com você, querido, que a gente não avance para os lugares onde Deus disse que nós temos de avançar, querido, é o medo. Nós temos medo muitas vezes do que pode acontecer. Nós temos medo muitas vezes, querido, de dar o primeiro passo. Eu não sei se Pedro estava com medo, eu acredito que não. Ele ficou com medo depois. Mas quando ele entendeu que era Jesus, ele olhou para Jesus, ele não estava olhando para as águas, ele olhou para Jesus e falou assim: então me mande contigo, Senhor. E ele foi. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para as coisas que estavam à sua volta, ele começou a se afundar. Que são as circunstâncias, as provações que a palavra vai trazer a nós, a cada um de nós, porque sempre quando nós nos posicionamos e começamos a andar na palavra que Deus dá, querido, é impossível que não venham provações a respeito dela. Deus está refinando isso. Só que no meio desse processo, muitas vezes nós paramos, nós nos esterilizamos porque nós sentimos medo. E esse medo, querido, não é de Deus. A Bíblia diz em 1 João, eu não lembro, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E isso começa a falar de identidade, porque muitas vezes nós já estamos caminhando, mas por motivos, querido, que eu não sei quais eles são, mas nós começamos a duvidar da nossa identidade em Deus. E isso vai começando a fazer com que a gente se paralise, com que a gente tenha medo. No princípio foi assim. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque tu estavas nu, eu tive medo e eu me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aqui, querido, nesse verso, a Bíblia diz que Adão, ele se esconde. Quando Deus vai falar com ele, ele tem medo. Aqui se introduz o medo no mundo. Todas as consequências da queda, querido, você vai ver que são pecados e disfunções na nossa alma, que foram introduzidas em função de uma desobediência de Adão. A Bíblia diz, por exemplo, que a partir de agora a mulher ia gerar com dor, ou seja, a dor é introduzida no mundo. Eles não conheciam aquilo, e a dor é introduzida no mundo. E a Bíblia diz que quando Adão peca, ele se esconde por entre as árvores do jardim, e quando o Senhor passa e chama por Adão, a Bíblia fala: eu me escondi do Senhor, porque eu tive medo. E aí, Deus faz uma pergunta para ele. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu, Adão? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Nessa primeira pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, a quem você tem ouvido, Adão? Quem te fez saber isso? Por quê, querido? Porque quem você vai ouvir vai governar a sua vida. Quem você vai escolher ouvir vai determinar os lugares para onde você vai. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, que existem muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. Muitas vozes existem no mundo, querido, mas a qual você tem ouvido? A qual você tem decidido ouvir e acreditar? Porque Adão, ele se escondeu em função de uma voz que não era de Deus. E ele se escondeu por entre aquelas árvores. E do que você tem se escondido, querido? Do que você tem tido medo?
O Senhor, Ele falou muito forte comigo ontem. Eu lembro que ontem, quando eu comecei a ler isso, eu comecei a chorar. Eu falei, Pai, tanta coisa que a gente vive hoje, Pai, tanto medo, tanta insegurança, veio em função, Senhor, de algo que Adão fez. E o medo foi introduzido no mundo, Senhor. O conhecimento foi introduzido no mundo a respeito de coisas que nós não deveríamos conhecer. Mas nós conhecemos, querido. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele é o primeiro, querido, a se colocar diante de nós para que essas coisas possam ser vencidas. E tudo isso tem a ver com a palavra que Ele liberou a seu respeito, porque o medo às vezes te paralisa. A insegurança de você achar que você não é quem Ele diz que você é. E nós não nos movemos em função disso, querido. Nós ficamos presos e estacionados e ficamos dando ouvido a esses espíritos de engano que dizem para nós que nós somos incapazes de fazer essas coisas. E sabe por que isso acontece? Porque Satanás sabe que é no andar diário da palavra é com que as coisas elas vão começar a serem curadas e colocadas no seu devido lugar. Não é estacionados aqui, querido, que Deus vem de encontro, mas é andando que o Senhor vai curando e que o Senhor vai tratando. Mas nós precisamos entender, querido, que nós precisamos sair do barco. Quando todas essas palavras que elas falaram, que nós entendemos aqui na igreja para esses dias, querido, de que não é mais tempo de posicionamento, ou seja, as pessoas entenderam ao seu respeito, é tempo de andarmos, é tempo de corrermos, é tempo de marcharmos, e isso fala, querido, de nós não nos posicionarmos, mas nós de começarmos a andar debaixo dessa profecia. Entre o cumprimento pleno dela e a palavra liberada existe um processo, mas nós precisamos caminhar, porque esse processo faz parte da profecia que Ele liberou, que vai se cumprir lá na frente, mas faz parte da profecia que Ele liberou. Nós não podemos, querido, andar sem uma palavra. Nós não podemos mais aceitar isso dentro de nós, e o Senhor falou isso comigo ontem, que existem pessoas aqui que não se lançaram nisso ainda. Porque uma coisa é você ser Pedro, querido, Deus já liberou uma palavra, vem, e você vai. E algumas pessoas estão no barco com medo de andarem por sobre as águas, mas algumas pessoas são Jonas. Elas estão no barco, querido, sabendo o que Deus já falou para elas fazerem. Mas elas estão ali no barco, dormindo. E aí a Bíblia diz que aqueles marinheiros e as pessoas, com todos aquele vento, com tudo aquilo que ia cair o mar, eles começaram a lançar tudo fora, para ver se o navio ficava mais leve, para o navio não tombar. E aí Jonas acorda e percebe o que está acontecendo. Aí ele fala assim, não, isso está acontecendo por minha culpa. Aí a Bíblia diz que então Jonas fala para eles, me lançam na água que isso vai parar. E quando eles lançam Jonas na água, se fez bonança no mar, ou seja, ele precisa se lançar na palavra que Deus liberou para que as coisas façam bonança. E dentro dessa palavra ele tem um encontro com Deus. Aonde dentro daquele peixe ele tem um encontro, ele fica 3 dias ali, ele morre e ressuscita para o propósito. E ele vai até Nínive. E ele prega e ele obedece a palavra que Deus havia liberado para ele. Então você vai precisar discernir, querido, em qual processo você vai estar. Se você precisa se lançar nessa palavra, querido, e morrer em função dela, e ressuscitar para o propósito, ou se você está no barco e Deus já falou e Deus já liberou, e você precisa sair do barco e vencer esse medo. E vencer essa insegurança, essa incapacidade, entender que o Espírito é quem vai te capacitar. Se Ele te chamou um dia, é porque Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou um dia, é porque você é o que Ele disse que você é. Ainda que os teus olhos não vejam, querido, ainda que você não perceba essas coisas, mas a fé, ela não se move baseada naquilo que você vê. A fé se move baseada naquilo que você entendeu de Deus, e a partir disso, você começa a criar as coisas, assim como na criação, Deus falou, e depois da palavra liberada, as coisas foram criadas. Só depois disso, então nós vemos, quando nós nos posicionamos, agimos e andamos em cima dela. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em Números. Eu vou fazer um jogo, porque essa passagem que eu vou ler, ela ora está em Números, ora está em Deuteronômio, e parece que elas são contraditórias e diferentes, mas elas não são. Abra sua Bíblia em
em Deuteronômio, no capítulo 1, primeiro. Eu vou ler um texto grande agora, porque a gente tem um entendimento. Deuteronômio 1, verso 20. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendes chegados à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de vós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. E isto me pareceu bem. De maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo. E foram-se e subiram a região montanhosa e espiando a terra, foram até o vale de Escol e tomaram do fruto. E nos trouxeram e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. Só até aqui. A Bíblia diz, esse capítulo de Deuteronômio, ele faz um resumo do que Moisés passou. Ele diz que depois que eles tiveram um encontro com Deus no Sinai, eles foram caminhando em direção à terra que Deus havia dito que eles teriam que tomar. E que em tese era para que se fosse uma caminhada de meses. Então entenda, Deus libera o povo do Egito, aí Deus conduz eles para o Sinai, onde Deus libera leis para eles, e fala assim, então agora vocês vão a caminho da terra de Canaã, que o Deus e o Pai de vocês, que eu prometi para os pais de vocês, tomem posse dela. Aí a Bíblia diz que quando chega naquele tempo, quando eles chegam perto de Canaã, alguns príncipes do povo dizem para Moisés, olha, não é melhor a gente enviar alguns espias, para saber que caminho a gente deve tomar? Deus não falou para eles fazerem isso. Eles falam, não, tá bom, vamos enviar. E aí a Bíblia diz em Moisés aqui, fala assim, me pareceu boa mesmo essa ideia. E a Bíblia diz que eles foram e que chegando lá, eles de fato entenderam que era a terra do Senhor, que era a herança deles, que era a palavra que havia sido liberada. Eles entenderam isso. Eles viram que a terra manava leite e mel, eles experimentaram do fruto da terra, e eles levam aquilo até Moisés, e aquelas pessoas que voltam, aqueles espias que voltam de lá, eles voltam irados, porque eles entendem que ao olharem para aquela terra que eles deveriam possuir, eles não tinham condição e nem capacidade para conquistar aquilo que Deus havia falado. E a palavra que eles usam para isso era, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, ou seja, eles tiveram medo. E ontem eu fiquei orando, querendo entender em Deus, e eu até fiquei conversando com a Carol na hora do almoço, e ela até me deu uma luz a respeito disso. De que, como, querido, porque muitas vezes o que Deus vai falar a seu respeito, na sua alma, você não consegue conceber isso. A sua mente sabe, o seu entendimento sabe, você sabe a palavra que você recebeu, e você sabe o lugar que Deus quer que você esteja, e as atitudes e os comportamentos que Deus quer que você tome, mas o seu coração te domina. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio que diante daquilo, eles reclamaram e o coração deles se derreteram. Eles estavam derretidos diante daquilo, ou seja, eles permitiram que as emoções e os corações deles tomassem a consciência, inclusive daquilo que Deus tinha falado, que eles tinham confessado com a própria boca, de que a terra era de Deus, de que a palavra que havia sido liberada era de Deus, de que eles deveriam possuir aquela terra. Mas eles não conseguiram dominar o seu coração. Provérbios, não precisam abrir.
Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, que permite que as suas ações e os seus comportamentos, eles sejam influenciados e governados pelo seu coração. E às vezes quando você lê a Bíblia parece que é uma contradição, porque a Bíblia diz que de todas as coisas que há, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas aí em Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Em quem poderemos confiar? Porque enganoso é o coração do homem. Ou seja, aonde está o ponto, querido? E o ponto está aqui. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, quando a nossa mente ela é transformada, ela guia o seu coração para o lugar correto. Ainda continua sendo que do seu coração procedem as fontes da vida, ele é a saída de todas as coisas, mas depois de um tempo em que você aprendeu a ter domínio próprio, em que você pega o seu coração e você coloca ele no lugar correto, em que você não é conduzido pelo seu coração, mas você guia ele para o lugar onde Deus quer que esteja. E quando essas coisas acontecem, é o Salmo de Davi: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque você não sabe mais no seu coração o que é seu e o que é de Deus, porque o seu coração com Ele se tornou um. Mas esse processo, querido, ele começa na mente, ele é prático, ele é diário, ele é carnal. Não é algo espiritual. Nós começamos a andar debaixo disso, nós começamos a vencer esse medo quando nós nos posicionamos e andamos debaixo dessa palavra. Eu lembro muito, porque no começo da minha vida cristã, querido, Subirá me influenciou absurdamente. E eu lembro quando ele falou que ele era mestre. E ele disse ali, ele falou que num culto, uma pessoa foi com ele, ter uma conversa com ele, e falou: pastor, eu queria que você orasse por mim e transferisse o conhecimento que o senhor tem. Ele falou: eu não vou fazer isso, porque eu estudei muito, porque eu me lancei muito em cima disso, eu provoquei essa palavra. E ele falou assim: só eu sei que de sábado, quando eu era moleque, queria jogar bola, a molecada batia lá na porta da minha casa, sábado de tarde, para ir jogar bola, e ele falava: não, eu tenho que ler a Bíblia. E se lá atrás Deus tinha falado que ele era mestre? Tinha. E se ele fosse jogar bola? Ele ia jogar bola, mas ele não ia estar no lugar onde ele está hoje. Porque essas escolhas, elas são provocadas por nós, querido. Nós precisamos andar nesse lugar. E à medida que nós começamos a dar esses passos, em que a gente começa a andar nas palavras que Deus falou, independentemente do que você está sentindo, mas você guiando o seu coração para o lugar correto, nós vamos inclusive ter a cura do medo que nós sentimos, porque nós vamos inclusive começar a desfrutar de coisas, e você fala: não é que é verdade, não é que Deus falou mesmo, e eu estou começando a ver as coisas fluindo. E você vê Caleb, que tem um espírito diferente, não precisam abrir, Números 13, 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles estavam com medo, e eles oraram para aquele propósito de Deus, e eles se viam de uma forma que Deus disse que eles não eram. E eu entendo, querido, que durante todo esse processo de libertação do Egito, até eles possuírem a terra, ou até Deus levarem eles para essa terra, Deus precisou tratar eles. Eles foram escravos por 400 anos, então a mente deles eram escravas, e isso fala conosco a respeito de alegorias. Deus também nos libertou do Egito, e quando nós começamos a caminhar com Ele, nós também viemos de mente cativa, de pensamentos errados, de incapacidades, de insegurança que a vida nos legou. Que coisas que aconteceram conosco nos legou, que nossos pais nos legaram. Mas ou nós vamos decidir andar nisso, querido, e começar a olhar para isso e falar: não, Deus, eu sou o que o Senhor disse que eu sou, e eu vou caminhar em cima disso, ou as coisas elas não vão acontecer. E nesse processo você precisa voltar para o Éden, aonde você não vai comer do conhecimento do bem e do mal, porque é só dessa forma que nós vamos conhecer a terra, e nós vamos começar a peregrinar sobre ela. E é o que Deus disse.
Deus fala para eles, Deuteronômio 1:39, quando Deus fala, olha, os pais não entrarão na terra. Os pais não entrarão na terra. Vocês vão andar por 40 anos no deserto, até que vocês morram e os seus filhos vão possuir elas. Mas por quê? Deuteronômio 1:39. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão. Vossos filhos que hoje não sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e aí eles darei a terra e aí eles possuirão. Por que que eles entrariam, querido? Porque eles não saberiam distinguir entre o bem e o mal. Porque eles não iam julgar a palavra de Deus de acordo com os seus conceitos, de acordo com os seus medos e as suas inseguranças. Eles não estavam nesse lugar ainda. Por isso que Deus diz, é eles que vão possuir a terra. São esses meninos que vão possuir a terra. Que eles não distinguem entre o bem e o mal, mas eles acreditam na minha palavra. E nós precisamos nos lançar nisso. Aonde tudo que nós temos e todo o nosso pensamento, querido, ele precisa ser levado cativo a Deus. A Bíblia diz isso, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas ou raciocínios, é a tradução da palavra sofisma, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, ainda que nós sintamos essas inseguranças e esses medos, aquilo que nos trava, nós precisamos pegar todos esses sentimentos e todos esses pensamentos e levar cativo a Deus. Falar, Deus, está aqui. Mas isso não vai ser mais um impedimento para que eu me mova, Senhor. Isso não vai mais servir de medo, como Adão teve medo e se escondeu. Nós precisamos vencer isso, querido. Nós precisamos andar nessa palavra que Deus entregou. Ele não vai fazer nada, querido, se você não se mover em cima disso. Pessoas esperam, nações esperam, para que eu e você tomemos essa posição e a gente ande naquilo que Ele liberou. E a cura, querido, de todas essas coisas, não se esqueça, ela está na igreja de Cristo. É no sangue, é no corpo de Cristo que corre o sangue. A Bíblia diz em Hebreus, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ele não falou isso simplesmente para você vir de domingo no culto. Por quê? Porque é na congregação dos justos que o Senhor ordena a sua bênção. É onde nós estamos em comunhão, em intimidade e em comunhão, que essas coisas elas vão sendo tratadas, onde você compartilha com tal, que você não está conseguindo andar debaixo de algo, e Ele vai te dar força para você andar, Ele vai te ajudar. Mas se nós não expomos essa mentalidade, se nós não conseguimos vencer isso, querido, nós nunca vamos conseguir andar por sobre as águas, nós nunca vamos conseguir andar nessa palavra que o Senhor liberou. Se coloque de pé. Enquanto nós estávamos adorando, o Senhor me deu um texto em Isaías. Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Se firme, querido. Não permita mais que o medo te pare. Do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Deus está aqui, cara. Deus está nessa palavra. Ele não ia liberar para te jogar num abismo. Procura em Deus e busca em Deus o entendimento disso, de como você vai começar a caminhar em cima disso, mas caminha. Dê o seu primeiro passo, porque ainda que você erre, Ele vai te corrigir, mas nesse ambiente, nessa palavra. Porque o que Ele quer e o que Ele faz primeiro é Ele criar um ambiente para que sejamos curados, para que depois, quando formos, os ambientes sejam transformados. Hoje você está num ambiente para ser curado, mas lá fora você é quem vai transformar esses ambientes, a partir de coisas que Ele colocou dentro de você. Amém? Espírito Santo, nós
pedimos a sua graça, Deus. Nós pedimos que nós venhamos a vencer, Pai, todo medo que é em nós, Pai, tudo aquilo que tem nos paralisado, Espírito Santo, toda a insegurança, toda a falta de identidade, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toda a incapacidade, Pai, que o Senhor comece a visitar, Senhor, cada uma dessas situações aqui, Pai, cada um desses sentimentos, Deus. O Senhor já nos carregou, Pai, de convicções, o Senhor já nos carregou de palavras, Espírito Santo. Nos ajude a nos lançarmos, Pai, e a vivermos, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem. Porque o novo do Senhor, Pai, está em cima dessas coisas, Pai. Está em cima de nós andarmos, Espírito Santo, de nós corrermos ao seu encontro, Pai. O novo do Senhor está nisso, Espírito Santo. Que todo joelho vacilante, Senhor, seja firmado, Pai, em nome de Jesus. Que todo joelho trôpego, Pai, se firme, Senhor. Eu libero essa palavra, Pai. Que toda mão trêmula, Senhor, em nome de Jesus, ela se firme, Pai. Para agarrar a sua espada, Senhor, aquilo que o Senhor colocou na mão de cada um, Pai. Sabendo que nesse lugar, Pai, nós iremos encontrar a Tua paz, a Sua alegria, Senhor. Ainda que as circunstâncias não digam isso, Pai. Mas nós não vivemos pelo que vemos, Pai, porque o justo viverá por fé, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha com essa graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos ceiar essa manhã. Quem te entrega a ceia, irmão? Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Queridos, a ceia, Deus ele instituiu 2 sacramentos na sua palavra, que é o batismo e a ceia. São 2 simbolismos que a gente faz que atestam a nossa fé. Primeiro o batismo, que é a nossa conversão, que é o entendimento que nós temos de que nascemos de novo. Depois a ceia, como diz a palavra, de que todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha.
E é nesse ambiente, querido, eu sei que diversas vezes nós explicamos isso. Nós tomamos a ceia como igreja, porque é nesse lugar, querido, enquanto corpo, que o sangue de Cristo vai correr e tocar cada um de nós. Não é tirando a ceia daqueles que estão em pecado, mas é fazendo com que aqueles que estão em pecado reconheçam Jesus, se arrependam, participam dessa mesa e dessa comunhão, que eles não precisam ter lugar debaixo da mesa, mas que eles foram colocados para comer com o Pai. Amém, querido? Pode tomar sua ceia, seja grato nessa manhã a Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Queridos, Deus falou algo, eu não tenho o costume de fazer isso, mas o Senhor disse que aqueles que entenderam essa palavra, que não conseguem se mover, que estão paralisados por algum motivo, querido, em função de algo que Deus já falou e que Deus já liberou, seja por medo, por insegurança, por ter medo do que vai acontecer quando você precisar assumir quem você é, medo das circunstâncias, medo do resultado disso, o Senhor fala para você vir aqui à frente, que você se lance aos pés dele, que você diga para ele que ele vá de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido,
seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Queridos, eu quero liberar um último versículo com vocês aqui. O Senhor me lembrou onde estava. 1 João 4,18. Vocês anotem, guardem para vocês meditarem nisso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, querido, o medo produz tormento, mas o perfeito amor, ele lança fora o medo. Mas aquele que teme não é aperfeiçoado. Mas quando nós começamos a andar e caminhar, nós começamos a ser aperfeiçoados por Deus. É o que eu falei, é na palavra que o Senhor liberou, na profecia que Ele entregou e na forma como você vai dar destino a isso. O Senhor vai te aperfeiçoar nesse medo, o Senhor vai arrancar isso fora. Em nome de Jesus, querido. Decreta falência sobre isso na sua vida, querido. Guie o seu coração no lugar correto. Guie o seu coração naquilo que Deus falou que você é. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Nós te exaltamos, Pai. Porque nós só estamos aqui, Senhor, e somos o que somos porque o Senhor nos amou em primeiro lugar, Pai.
Nós te agradecemos por tanto cuidado, Deus, por tanto zelo com a nossa casa, Deus, com as pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso pastor que está longe, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, Pai, alcance ele de forma abundante, Pai. Que nesse último dia, Senhor, hoje e amanhã, Pai, o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor falou, Deus. Que nada se perca pelo caminho, Senhor. Nós liberamos essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nada se perca, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo, Pai, do Seu amor, Pai, da comunhão do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.